Cloud Code é a sensação do momento e tá fazendo horrores, tá criando aplicativo, tá criando muita coisa complexa que pessoas não conseguiam fazer. E realmente é verdade. De fato, eu tô vendo um grande diferencial no Cloud para utilizar no dia a dia, com aquelas coisas básicas, mas principalmente em desenvolvimento de ferramenta e agora também utilizando isso para criar o bot, que muita gente fala que dá para fazer diversos tipos de bot, e eu resolvi testar na prática. Eu já tenho feito alguns vídeos para poder utilizar o Cloud ali instalado diretamente no seu TradingView, analisando em tempo real. Tem um vídeo detalhado aqui para você poder aproveitar. Deixei o guia do passo a passo, bem mais fácil do que eu tenho visto as pessoas falando lá fora, inclusive. E também comecei a testar o bot como eu havia falado. Eu vou mostrar aqui agora na prática, porque eu estou criando, né, essa playlist falando do Cloud, trazendo um pouco mais de IA. Eu já mostrei diversas possibilidades lá naquelas ferramentas, no próprio Coinenk, CoinMarketCap, eles estão adotando para você fazer aquela análise básica. Para pessoas que não sabem nada, cara, isso é uma mão na roda, isso vai te ajudar muito. Imagina você quer comprar Bitcoin e não sabe nem, sei lá, alguma coisa básica do Bitcoin. Então, a IA vai te dar o que está acontecendo com o mercado, a posição que está o Bitcoin, vale a pena ou não, entradas, saídas, tendências. Isso é uma mão na roda. Mas se você quer aperfeiçoar cada vez mais, você já começa a usar o Cloud, por exemplo, para fazer análise direta no TradingView. Se quiser aprofundar mais, a gente vai começar a construir bots para várias corretoras. Não precisa ser para uma só. Inclusive também para corretoras descentralizadas. E aí eu estou trazendo esse vídeo agora porque eu iniciei os meus testes, né? Eu já vi que teve gente que falou que criou bot, só que isso é bem relativo. Tem que levar em consideração a estratégia que você vai colocar. Você não pode deixar somente na mão da IA. Você pode simplesmente colocar o bot e falar para ele operar do jeito que ele achar melhor. Tudo bem. Mas aqui a ideia do vídeo é te mostrar isso para começar na prática e também principalmente falar que, pelo que eu estou vendo, você tem que refinar a sua estratégia com a IA. Tem várias maneiras de deixar rodar esse bot. Você vai desenvolver esse bot com a ajuda da IA. Ele vai programar inclusive em Python. Eu já vi algumas programações que as pessoas estão deixando fora, mas eu desenvolvi ele em Python e ele vai rodar. Você não precisa saber programação. É bom saber, é claro, mas se você também não sabe, você consegue desenrolar. Uma coisa que eu observei hoje, né? Inclusive eu demorei para fazer esses testes aqui e eu vou implementar isso em várias corretoras, só que testando vários time frames e várias moedas também. Esse bot que eu estou criando aqui agora, eu até vou disponibilizar ele para você fazer a sua instalação aí se você quiser, porque com ele na sua máquina você vai poder rodar em Python, colocando a sua API de corretora. Eu vou explicar isso aqui ao longo do vídeo. Mas eu quero que você entenda o seguinte, eu comecei a testar esse bot, estou validando ele está aqui ainda rodando em teste e eu vou validar de verdade, obviamente, para colocar disponibilizado. E o bot está funcionando, só que eu vou te passar as particularidades para você entender como que dá para chegar até aqui. Porque muita gente fala que coloca o Cloud para trabalhar e parece, né, que é algo muito simples, mas você tem que entender que para iniciar o Cloud, você tem que pagar lá o mínimo, né? Aquele pacote mínimo. Esse pacote mínimo também ele tem limite. Pode ser que você estoure ele. E isso é uma das coisas que eu fiquei levando em consideração porque o bot tem que ficar trabalhando. Então, eu fui desenvolvendo em Python junto com ele e provavelmente ele vai te conduzir a isso. Porque aí dá para ele poder ficar fazendo análise o tempo todo no mercado, né? Você vai deixar aqui a cada 30 segundos, 1 minuto, para poder fazer a entrada que você vai programar. Você vai ter que pegar o seu Trend System, trabalhar ele e vai ficar tudo documentado. Eu vou deixar, inclusive, essas pastas aqui para você pegar, né? Eu deixei aqui numa pasta chamada Bot BitGet, vai ficar no link aqui embaixo para você entrar e pegar, porque ele já funciona. Basta dar o start aí no seu terminal, você tem que criar uma pasta, deixar todos os documentos nessa pasta, porque até o Cloud, se for acessar, ele vai precisar saber o caminho. Então, sempre pegue a sua pasta e dá o caminho lá para o Cloud. Mas vai ficar mais claro isso daqui. Para você entender, essa pasta aqui, por exemplo, são os arquivos que vão ficar rodando aqui o tempo todo, fazendo a compra ou não, né? De repente um short, um long, do jeito que eu estou programando aqui o tempo todo. Se você deixar na sua máquina e fechar a máquina, você vai ter que reiniciar o bot depois. Não precisa ficar dependendo só de token, até porque gastaria todos os seus créditos aí do Cloud. Outra solução que eu vou trazer aqui no próximo vídeo é colocar isso em um servidor VPS, que aí ele fica 24 horas rodando, eu posso desligar meu computador e tá tudo tranquilo, sem depender do Cloud.
aí você vai ter que partir para um servidor VPS. Se você já entende disso, já quer fazer, o melhor e mais barato para fazer isso é o Hideaway. Ele é muito bom e eu vou subir nele depois porque eu já tenho a aplicação que roda aqui. Então, qual é o caminho que a gente está vindo aqui agora? Você vai precisar instalar no terminal da sua máquina com o comando, se for Mac aqui, ou se você vai no Windows aqui também, você vai pegar esse comando e rodar no seu terminal, porque não é o cloud do navegador e não é o cloud também de aplicativo, é o cloud terminal. Então, é muito básico você fazer essa instalação e digitar cloud que ele vai começar. A partir daí você pode começar a conversar com o cloud, se você quiser criar, né? Você vai abrir o terminal, ó. Eu vou até dar um exit aqui para você entender. Vamos supor que você já deu o comando e instalou o cloud. Você pega aqui, cloud, pronto. Ele vai perguntar e vai começar o cloud. Pronto, é só isso. Lógico, você pode dar o caminho de onde está a pasta para poder entender o bot e conversar com ele. Ou você começa a conversar com o cloud a partir dali, que quer criar um bot e também dá o caminho de uma pasta vazia para ele. Esse é o caminho mais básico. Eu não preciso fazer isso aqui agora, porque isso está também no vídeo de MCP instalado no TradingView. Então agora a gente já dá mais um passo aqui. Olha só que interessante. Eu deixei aqui o bot aqui do lado rodando. Ele está validando, tá? Tá fazendo algumas entradas. Tá vendo aqui, ó? Eu estou fazendo alguns testes para saber se ele precisa de ajuste ou não. Tudo isso aqui é a cada 30 segundos ele rodando para saber se vai dar uma entrada ou não. E aqui eu coloquei, por exemplo, para ele filtrar 5, 15 minutos e 1 hora é o trade que eu quero fazer, long ou short no curto prazo. Tudo isso você vem conversando com o cloud, ajuste no código, corrigindo, melhorando, colocando estratégia, validando, e aí você vai ter sucesso ou não, porque você consegue visualizar o log. Tá vendo que interessante? Aqui, por exemplo, ele fica no terminal. Se eu fechar meu computador, eu vou perder tudo, ele vai desligar. Então, eu estou criando agora uma plataforma que eu vou pegar esses setups e vou distribuir para várias corretoras e vou mostrar isso lá na frente. E aí também quero fazer para longo prazo. Porque você, de repente, não quer fazer mercado futuros, mas você vai conversar com o cloud e falar o seguinte: olha, eu quero uma estratégia de DCA. Toda vez que vou um fundo X no 4 horas, um fundo também no diário, eu vou fazer uma compra. Você vai ter que deixar dinheiro na corretora e vai ter que ir lá na corretora pegar a sua API. Você vai pegar as APIs e vai colocar também aqui dentro do arquivo editado. Você pode ir lá dentro da pasta e editar, por exemplo, ou você pode mandar o cloud colocar. Só não pode vazar essas APIs e elas têm que ser apenas para ordem de compra e venda no mercado futuros. Transferências jamais, você não pode colocar. Então, agora, por exemplo, depois de deixar o MCP rodando, esse aqui, ó, são várias janelas de cloud que eu estou deixando aqui. E aqui, por exemplo, é o MCP rodando. O MCP é aquela leitura do TradingView e ele não precisa ficar fazendo leitura do TradingView. Por que eu optei em deixar assim? Porque eu não dependo do cloud gastando token. E os arquivos aqui em Python ele vai fazer a leitura. Eu vou deixar um fluxo aqui para você entender. Se você pretende deixar 24 horas girando, o bot ele só vai girar se tiver um servidor VPS. Ainda que você pegue esse aqui que eu vou deixar para você agora e vai deixar o comando e ele dá o start, ele vai começar a rodar na sua máquina aí e você vai precisar de fato, né, deixar sua máquina ligada. Do contrário, tem que pagar um servidor VPS, eu vou colocar. O terminal vai rodar e vai te mostrar o log de compra e venda também, isso aí é bem tranquilo. Ele está configurado para gerência de risco porque eu cheguei a configurar. Eu vou voltar aqui para te explicar, mas tudo isso você vai configurando, trabalhando. O próprio cloud te dá o caminho, mas não adianta confiar, você tem que fazer, tá? E tem que ler, tem que entender e tem que validar. Outra coisa, se a gente começar a mexer com bot, é interessante você correr sempre para o Python, script. Por quê? Porque ele vai ficar rodando. Eu deixei aqui a 30 segundos, toda hora 30 segundos fazendo leitura. Se deixar isso no cloud, por exemplo, vai consumir token demais, o seu limite vai acabar. E aí o seu bot fica no limbo. Outro detalhe, ele está fazendo busca aqui de 1 hora, 4 horas diário, e aí efetiva as compras de 5 em 15 minutos, tá? Você vai ver se tem confluência, ele tem vários cálculos matemáticos para poder pegar vários indicadores e ver se isso de fato, né? Ele tem alguns cenários e confluências para poder executar. Tudo isso você consegue melhorar, inclusive. Até esse daqui que eu estou deixando, se você não quiser ter muito trabalho, você pode mandar o cloud olhar, analisar, refinar e ainda implementar alguma coisa a mais que você queira. É óbvio, né? E aí, o cloud não vai ficar fazendo parte do bot. Eu ensinei no outro vídeo a instalar o MCP para poder analisar diretamente no gráfico, mas ele nem vai utilizar também. É bom,
mas não precisa, tá? E aí você tem que ver, eu vou deixar aqui, ó, se você quiser colocar o próprio bot BitGet dentro dos documentos aí, você vai falar para o Cloud poder procurar. O fluxo é esse, é muito tranquilo. Eu realmente achei isso aqui bem tranquilo, mas o detalhe é validar e uma forma que funcione. Eu ainda vou testar aqui dentro da Margex, eu comecei testando aqui, ó, dentro da BitGet, utilizando as Polkadot, porque ainda tem esse detalhe. Quando você vai configurar o seu bot, por exemplo, você tem que ver se você vai configurar o bot para funcionar mercado futuros, mercado spot, com IM perpétuo ou não. Por exemplo, eu fico usando Polkadot para poder ganhar mais Polkadot. Eu tive que reiniciar aqui agora gravando, porque 4 janelas com o Cloud aberto, ele começou a desestabilizar e travou. Eu achei melhor gravar e já te avisar. Não abra muitas janelas. Você vai precisar uma janela para ver o log e uma janela só para poder rodar o Cloud. Detalhe, vou abrir uma nova aqui. Como é que você inicia? Vem aqui no site da Cloud, copia esse texto e você vai fazer a instalação aqui. Pronto, depois você vai digitar Cloud. No meu caso já tem instalado, eu posso simplesmente clicar aqui, ó, e Cloud. Pronto, ele vai iniciar o Cloud no terminal, tá? Se eu clicar Exit, ele sai e acabou. Se você precisar voltar depois no próprio Cloud aqui para poder logar em uma outra conta, você dá barra login. Só se precisar, dentro do Cloud, tá? Olha só que interessante. Eu vou deixar aqui o bot para você ver que eu vou dar Start. Nesse caso, o Start que eu vou dar no bot, ele está dentro da minha pasta que eu tinha falado. Então é por isso que quando você coloca a sua pasta lá, você tem que dar o caminho. É só dar cd BitGet, ele vai entrar aqui dentro do bot, tá? Detalhe que lá no outro vídeo eu tinha falado que você ia precisar também do Node instalado. Então já deixei o Node instalado. E aí a gente vem com um comando para iniciar o bot de novo. O bot vai começar e vai continuar rodando aqui, tá? Outra coisa que você tem que levar em consideração é que você pode começar do zero fazendo isso daí. Mas, se você quiser pegar as pastas e dar início em diante, dá para funcionar tranquilamente. Uma coisa que as pessoas não estão falando é o fato de você ter que usar o Pro e também o fato de você validar. Eu vou continuar testando. Esse vídeo pode ser que seja muito confuso para muita gente vai falar, olha, não é bem o que eu estou esperando. Mas se você fizer esses comandos aqui básicos que eu estou falando passo a passo, e aí você também esperando para ver os próximos passos no outro vídeo que eu vou fazer, a gente vai desenvolvendo, vai elevando o nível desse bot. Isso aqui é um pouquinho mais para frente. Isso aqui já funciona. Eu vou deixar o bot para você seguir os passos aqui e dar o start. Tranquilo. Inclusive eu vou deixar o passo a passo para você ir dando os comandos e aí o bot startar. Se você quiser botar o Cloud também para poder rodar, você vai colocar. Só que ele não vai precisar do Cloud do jeito que está aqui, a não ser que você queira. E aqui eu já aproveitei para deixar uma dependência também instalado, que é o PM2, para ele poder sempre deixar comandos mais básicos. Eu vou deixar isso anotado no passo a passo, se você quiser rodar esse bot aqui aí na sua máquina, sem precisar pagar nada, sem depender também de instalar o Cloud. Mas isso aqui foi só para poder mostrar que eu estou implementando, eu estou testando para poder aproveitar e ver se de fato é tudo isso que todo mundo está falando. É óbvio que eu vou implementar, eu vou também esperar para ver se vai ter um resultado legal e melhorar ele, porque você pode interferindo aqui, obviamente, no processamento dele. Mas eu estou achando muito interessante utilizar o Cloud no dia a dia, porque você consegue conexão em tudo que você quer. Não tem limite, bem interessante mesmo. Tá aqui o bot, ele tá aí testando, né? Ele tá tentando validar, ele vai tentar fazer entradas. Aí eu deixei símbolozinhos que ele já vai deixar um alvo quando entrar. E também, obviamente, se perder, não entra toda hora. Tô configurando alguns setups e vou deixar aí também para você já utilizar esse bot sem precisar do Cloud agora. Você vai pegar o guia que eu vou deixar e é só seguir no terminal aí e veja se está funcionando bem. E depois dar um feedback, porque isso aí pode até trazer melhoria para eu poder configurar ele também. Mas se você quer usar o Cloud, essa é a dica, tá? Eu vou deixar até o passo a passo do Cloud, mas não tem mistério. Instalou o Cloud no terminal, é só começar a falar com ele, falar onde está a sua pasta e você quer criar um bot, quer fazer qualquer coisa. E é isso, é básico assim. É claro que você precisa ver de novo o vídeo que você vai entender. Eu sei que muita gente às vezes vê um monte de código, acha, ah, meu Deus, eu não entendi. É porque você precisa ir seguindo os passos que eu vou deixar inclusive aqui no documento para você poder pegar. E aí você já pode utilizar esse bot aí também. E detalhe, eu estou validando, ele está sendo efetivo com ganhos pequenos. Eu estou colocando aqui capital de $30, mandando ele fazer as entradinhas bem pequenas. E aí vou ver qual vai ser o resultado. E depois lá na frente eu vou colocar isso tudo em um painel, um dashboard que vai ficar muito mais fácil, intuitivo de analisar. O bot funciona e você pode utilizar o Cloud sim. É bem interessante. Ele é tão efetivo? Vai ficar milionário e muito rico? Não, calma. Vamos estudar e ver o que a gente pode melhorar. Porque além disso aqui da BitGet, eu vou tentar criar a mesma estratégia ali para DCA em outras corretoras. Vou colocar isso no painel onde a gente consegue manipular.
De repente, quem sabe, sem precisar do cloud, rodando 2, 3, 5, 10 bots. Bom, tudo é um teste e esse vídeo é para te mostrar que eu estou colocando em prática e você também consegue fazer nesse passo a passo que eu vou deixar no guia para você aí, tá bom? Te espero no próximo vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, se você já está usando o cloud, deixa aí a utilidade, porque realmente ele é muito interessante. Inclusive para você utilizar renderizando sites 3D, que valem aí 10 mil, 20 mil, muito fácil. Todo dia eu estou tentando fazer algo novo e focando também em cripto, trazendo aqui para vocês. Então não esquece de se inscrever agora e deixar o seu like aqui no vídeo também. Um abraço.